Gertrudes! Oi. Gertrudes! Oi. Gertrudes! Ai, pode falar. Vai começar o podcast que fala de casamento, For Noivas! Tá bom, tô indo. Está no ar um podcast que só fala de casamento. Com dicas, conselhos e muita inspiração para que o seu casamento nunca se torne um assunto negativo de podcast. For Noivas é patrocinado pelo Grupo Abemus.com, música personalizada e customizada para casamentos. Na apresentação, Saulo Oliveira. For Noivas, For Noivas, For Noivas. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente, Não é uma criança cantando Super Fantástico, é uma japonesa que canta em português. Eu tava andando lá pelo YouTube, navegando e achei essa cantora que é fantástica. Tsubasa Mamura é o nome dela. Sou feliz, por isso estou aqui. E sim, você está no podcast certo. Esse é o For Noiva. Só falamos de casamentos com dicas, inspirações e conselhos para que o seu casamento nunca se torne um assunto negativo de podcast. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Eu já quero te cumprimentar. Se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu não sei se nós teremos todas essas músicas disponíveis na playlist do Spotify, porque Tsubasa Mamura disponibiliza muito material no YouTube, muito material em outras plataformas, e no Spotify ela tem aqueles CDs mais formais dela cantando algumas músicas em português, algumas músicas em japonês, e aí não sabemos se teremos todas. Por isso, eu vou incluir aqui, você pode ouvir o nosso podcast aqui, e depois procurar Tsubasa Mamura lá no YouTube. さゆこを僕と魔法の幸せの国へどんな願いも叶うのさまぶたを閉じて願えばさゆこを僕と魔法の幸せの国へ空を飛ぶ気球に仲間を乗せてどこまで E hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre planejamento de casamento. No episódio passado eu fixei nas datas que são ruins para o casamento, falei sobre os feriados, sobre as coisas que você tem que pensar antes. E se você não sabe do que eu estou falando, basta voltar mais um episódio e ouvir as datas ruins. Hoje eu vou me ater ao processo de escolha, sobre o que é importante, o que você deve considerar, sobre como você deve pensar para conseguir ter a melhor opção de data para o seu casamento. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Lembrando que todo esse nosso conteúdo, para que você fixe bem, está disponível no blog do For Noivas. É só acessar grupoabemus.com/blog que você terá acesso a todo esse conteúdo gratuitamente. E aí vai facilitar muito mais a fixação, né? Quando você lê, você vai lembrar do que eu falei. Claro que lá está de uma forma mais sucinta, mas vai te ajudar muito a pensar no planejamento do seu casamento. Quero viajar nesse balão.
casal pode ser indenizado após falta de energia durante festa de casamento. É isso mesmo, hein? Durante o casamento, a energia elétrica acabou e eles chamaram a responsável pela energia elétrica, no caso a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. A promessa era que fosse rapidamente restabelecida a energia elétrica, o local não tinha gerador, era uma chácara. E aí, o que aconteceu? A energia não voltou no tempo estimado, a festa acabou, os convidados foram embora e os noivos tiveram um enorme prejuízo, né? Essa semana aí teve uma decisão judicial que favoreceu um pouco, atenuou um pouquinho o sofrimento do casal. Conforme a decisão, a companhia deverá pagar ao casal R$5.000 em danos morais e R$15.950 em danos materiais corrigidos monetariamente. A CEMIG alegou no processo que não precisava pagar as indenizações, porque o simples fato de ocorrer a interrupção durante a festa de casamento por si só não gerou abalo moral. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo falou mal desse casamento aí. Isso é uma desculpa aí jurídica, mas só uma noiva sabe o quanto ela planeja esse dia especial de casamento e o quanto ela não quer que nada de errado aconteça, né? Graças a Deus, a desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues foi a relatora do recurso. Ela considerou que a interrupção do fornecimento de energia elétrica prejudicou a comemoração e ofendeu a dignidade da pessoa dos noivos, os familiares e convidados. A magistrada ainda entendeu que a CEMIG se isentaria da responsabilidade se fosse demonstrado que não deu causa ao dano, como a existência de algum fato de força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu. Então aí a CEMIG vai ter que indenizar. Eu já falei em outros episódios aí, desde a primeira temporada, eu já passei por essa situação de num casamento acabar a luz, e é simples resolver isso. Basta que os noivos no planejamento incluam um gerador para que mesmo que aconteça qualquer problema que for, a energia não acabe e o sonho não se torne em um pesadelo. Os clarins anunciam as rainhas, mas também anunciam as noivas. O grupo abemus.com não te engana, não te vende clarim como se fosse um outro instrumento. Ao contrário, clarins fazem parte das formações que têm instrumentos específicos que tocam durante a sua cerimônia inteira. Não como a gato por lebre, não leve saxofone como se fosse trompete. Ao contrário, tenha uma empresa que sabe exatamente o momento importante que é o seu casamento. Seja anunciada como uma rainha e tenha assim uma entrada triunfal em seu casamento. Acesse grupoabemus.com e descubra um universo de possibilidades. A data de casamento é algo que marca a vida. É por isso que eu comecei no episódio passado falando das datas ruins, aquelas datas que não se encaixam, as datas que podem gerar problemas. Se você está ouvindo até agora e não sabe do que eu estou falando, é só voltar um episódio e você entenderá exatamente sobre essas datas ruins. Eu também já falei sobre o número de convidados, sobre os critérios para escolher padrinhos, sobre as crianças, assuntos que são relevantes e importantes no planejamento do casamento. Então, se você não sabe o que estou falando, volte a alguns episódios e ouça desde o início o podcast. Porque eu estou falando de um passo a passo de casamento que é muito importante você saber, entender e aplicar. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o processo de escolha do casamento, sobre o que é importante pensar, sobre o que é necessário ter em mente e as consequências para cada decisão. Por isso, eu vou separar por tópicos para que você tenha uma melhor compreensão. Eu acho que com essas definições claras em sua mente, você vai conseguir ter as bases corretas para você escolher uma data que realmente faça sentido para o seu sonho. Eu sei que muita gente aí tá me ouvindo, tem uma data especial, pensa em casar no dia que começou o namoro, no dia do primeiro beijo, no dia do aniversário. Eu super entendo isso e até considero como algo importante. Porém, eu vou transmitir para vocês algumas bases que vão te auxiliar
a refletir se realmente isso é importante, se realmente é aquilo que você quer. Porque às vezes o seu dia especial está em uma época que não te favoreça, está longe daquilo que você tem por ideal no seu sonho. A data você tem certo, mas às vezes o seu sonho já está formatado para uma outra época do ano. Então é isso exatamente que quero destrinchar com você, comentar, conversar hoje, para que nós possamos chegar num denominador comum. Então eu vou te ajudar a refletir um pouco para que você tenha segurança na data que você vai escolher, com argumentos, com ideias, com pensamentos que solidifiquem essa escolha que é tão especial para o casamento. Eu vou começar falando sobre a hora do dia do seu casamento. É uma coisa que talvez você não pense muito, né? Eu considero que este é o primeiro ponto a se pensar quando se pensa em data. Quando você vai escolher a data, você tem que ter na sua cabeça se você quer ter um casamento no período matutino, no período vespertino, no período noturno. Você já pensou nisso? Essa trilha é gostosinha, né? Dá um requebrado. Eu gosto do podcast porque você não vê o que eu tô fazendo aqui. Eu tô mexendo meus pezinhos, tô balançando as minhas cocholas, porque é divertido, é uma trilha sonora diferente aí, dançante. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. O momento aqui não é de dança, o momento é de pensar. Vamos falar sobre o período matutino, gente. Se você for casar no período matutino, é bem importante ter em mente que você terá que se arrumar de madrugada. Isso mesmo, sério. Não dá pra casar às 10 horas da manhã e começar a se arrumar às 7 horas, concorda? Porque tem muitos detalhes, assim, você precisa arrumar cabelo, você precisa arrumar vestido, você precisa ter detalhes específicos na preparação da sua maquiagem. São coisas que vão demandar tempo, vão demandar trabalho e você vai precisar ver isso com muita atenção. Eu lembro muito da noiva do Alok. Vocês lembram que no começo do ano o Alok casou de manhã, eu acho que era 5 da manhã. E a noiva relata que ela começou a se arrumar às 10 da noite, ou seja, aí muito tempo. Porque não é simplesmente como num dia comum, que você vai lá, toma um banho, passa uma maquiagem leve e sai. Não, tem detalhes de vestido, tem detalhes de penteado, detalhes de maquiagem e tudo isso precisa ser perfeito. Eu tenho certeza que o maquiador que você escolher, o cabeleireiro que você escolher, vai querer fazer um serviço espetacular. E isso vai demandar muita atenção e muito tempo. Então, se você aí vai casar de manhã, você terá que começar a se arrumar na madrugada. Aí você pode falar assim: tudo bem, Saulo, eu me disponibilizarei a fazer isso, eu não tenho problema com a madrugada. Só que não é só você. Terão problemas aí, ó, madrinhas, convidadas, profissionais de maquiagem, profissionais de penteado, todo mundo vai ter que topar se arrumar na madrugada e trabalhar na madrugada. Pensando em fornecedor, você vai ter que pagar um adicional noturno, talvez alguma taxa, para que todo mundo trabalhe de madrugada no seu casamento. Isso daí indica também, por exemplo, os fotógrafos hoje eles enviam às vezes uma fotógrafa, um cinegrafista para acompanharem esse processo também. Então, você vai ter que arcar com isso para os seus fornecedores. Você tem que ter em mente: casarei pela manhã e terei alguns gastos na madrugada. Outro ponto importante é que você terá que escolher um domingo ou um feriado, porque tem convidados que trabalham nos sábados e não poderão deixar o serviço só porque você quer casar no sábado, né? Domingo, feriado são dias que uma minoria de convidados trabalham, então vai ser melhor para todos. Se você escolher 10 da manhã, você tem que escolher em um domingo ou um feriado. Dia da semana não rola e sábado de manhã torna-se muito desagradável porque muitas madrinhas já trabalharam a sexta-feira o dia inteiro e vão ter que na madrugada se arrumar para o seu casamento. Então, pense muito bem. Se você for escolher casar pela manhã, lá para as 10 horas, olha, já sabe, domingo ou feriado. Outro grande detalhe é que você terá que servir obrigatoriamente almoço. Então você tem que se preocupar com um buffet que sirva especificamente comida.
que seus convidados vão esperar um grande almoço, né? Eles vão acordar cedo, vão se esforçar e aí na hora do almoço a barriguinha vai roncar e precisa ser uma coisa com muita sustância. Também é importante na recepção, né, na hora que seus convidados chegam, você preparar pães, biscoitos, frutas, sucos e outras coisas relativas ao café da manhã. Aí você pode pensar... Saulo, a receita precisa com coxinha, risoles, quibe, bolinho de queijo, batatinhas em conserva. Assim, gente, por mais que algum buffet tente te seduzir com jogo de palavras, não é uma boa opção começar o dia com essas frituras para seus convidados. Porque qualquer tipo de indisposição gástrica que acontecer vai custar um problema para aquela pessoa que você quer que curta o dia especial. Então, vai impedir que curta a festa. Então, pense nisso também. Um cafezinho da manhã light, o buffet vai fornecer isso para você, uma frutinha, um suquinho. O seu convidado vai ter um melhor humor para começar o dia já no seu casamento. Agora, você tem que ter atenção, hein? Cerimônias matutinas podem ser obstáculos para alguns tipos de igrejas. Não são todas as que autorizam casamento e domingo de manhã. Então, antes que você saia escolhendo um dia de manhã para casar, se for seu desejo ter um casamento numa igreja, numa comunidade religiosa, certifique-se com a instituição que você vai poder fazer. Porque muitas já têm uma agenda por o domingo ser tido como um dia sagrado para muitas religiões. Tem outras que é o sábado, o dia sagrado, mas para as que são domingo, que é das religiões principais do país, possivelmente você tenha um grande problema. Tem missa pela manhã, às vezes nas igrejas evangélicas tem algum trabalho de estudo de manhã, tem outras igrejas que tem cultos pela manhã. Então, certifique-se bem para que você não vá marcando todas as coisas e não tenha aquele local que você quer casar disponível. Então, são alguns desafios que quem vai casar no período matutino tem que enfrentar. Também tem o período vespertino, né? Tem muita noiva que opta em casar na parte da tarde, né? Depois das 15 horas, quando o sol já baixou um pouquinho, não tá mais aquele sol escaldante, né? O que permite se arrumar com grande tranquilidade, o que permite que acorde bem cedo para se arrumar, né? Então tem muita noiva que opta nisso. Porém, tem que observar alguns detalhes que são bem importantes. O primeiro é relativo à necessidade de ser apenas em sábados, domingos e feriados. E por motivos óbvios, né? Quase todos trabalham durante a semana, o que vai impedir que grande parte das pessoas participe do seu dia se você resolver casar em uma quarta-feira pela manhã. E aqui eu deixo alguns detalhes. Tem muitas noivas que se programam para casamentos em dias da semana quando os feriados são locais. Por exemplo, em São Paulo tem um grande feriado que é o dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade de São Paulo. Então, a noiva marca no dia 25, às vezes terça-feira, às vezes quarta-feira, e esquece que, por exemplo, os municípios ali ao lado, como Guarulhos, que é um grande município onde fica o aeroporto, não é feriado. Então, quem está em Guarulhos trabalha normalmente, ou quem é de São Paulo e trabalha na cidade de Guarulhos, trabalha normalmente. Então, noiva, tome muito cuidado, porque às vezes você pensa em escolher um feriado para o seu casamento, ver lá que tá mais barato, mas esquece que esse feriado é feriado apenas na sua cidade. Então, por exemplo, aniversário da cidade, aniversário da padroeira da cidade, não são bons dias para que você case. Tome muito cuidado com isso, viu? Antes de sair marcando aí no aniversário da cidade que o preço vai estar mais embaixo, tome cuidado, porque se os seus convidados trabalharem em outras cidades, você terá muito problema e terá uma cerimônia vazia. Segundo grande detalhe é que você tem que pensar bastante no pôr do sol, porque é um ótimo cenário para casar ao ar livre em chácaras, sítios, espaços abertos, porque fica realmente lindo para as fotos. Lindo, lindo. Porém, assim, o local tem que ter uma estrutura, né? Você tem que pensar que tem que ter pontos elétricos, tem que ter um local destinado à orquestra, tendas para os padrinhos, banheiros próximos, para que tudo seja confortável e lindo. Porque, assim, conhecendo o tempo casamento, assim, conhecendo muitos locais de casamento, eu vou falar pra vocês que tem alguns locais que só oferecem aquela grama e não pensam nada do resto. Então, meu Deus do céu, se você contrata um local desse, você tem que pensar em contratar tenda, você tem que pensar nos pontos elétricos, você tem que pensar em iluminação. Olha, é muito ruim e eu não recomendo. Eu digo isso pra você, fuja de locais assim. Se alguém falar, você pode casar ao ar livre, aqui tem essa grama bonitinha, procure as estruturas,
procure coisas importantes como pontos elétricos, pontos de iluminação, locais já que tem um altar pré-desenhado, locais que ficam os grupos musicais, locais em que os fotógrafos podem montar os equipamentos e carregar as baterias das câmeras. Olha, você tem que pensar nesses detalhes, porque senão qualquer pessoa que tiver um sítio, tiver um gramado, vai querer te vender um espaço para você casar. O terceiro detalhe é que você tem que se programar para um atraso calculado. Você não pode se atrasar realmente. Sério. Você tem que programar o seu atraso. Porque senão você pode ferrar tudo mesmo, lascar tudo. Você aí, mais atenta, já acompanha o nosso podcast desde a primeira temporada. Eu contei sobre o que aconteceu num casamento que a noiva queria ter o pôr do sol e ela se atrasou. Foi uma bagunça, deu vários problemas, né? Fora que se ela casasse de dia o cenário seria exuberante, mas como ela optou em casar no pôr do sol e se atrasou muito, ela perdeu toda aquela qualidade. Então, você aí, noiva, que quer casar e quer o pôr do sol, calcule esse atraso. Coloque no seu convite lá meia hora antes do horário real e se programe para chegar no horário real na sua cabeça, para não ter problema. Senão, você vai jogar todo o seu planejamento, todos os preparativos assim, ó, pro ar e vai se lascar. Agora sim, se você for casar em período vespertino em igrejas, você pode ter problemas. Principalmente se tiver quermesse, alguma festa especial, algum culto, sabe? Porque dá problema. Eu já passei por perrengues mesmo. De uma cerimônia estar marcada para 5 horas e assim, 7 horas ter uma missa, ter algum evento e a noiva se atrasar. Meu Deus do céu, você não tem ideia do que aconteceu. Porque aí a cerimônia teve que ser muito rápida. O padre sabia que teria uma missa às 7. Aquela noiva se atrasou. Logo, foi tudo atropelado. Ele falou rapidamente, os cortejos foram cortados. Olha, deu um fuzuê gigante simplesmente porque a noiva, quando marcou, ao invés, ela poderia antecipar. Se ela sabia que tinha uma missa às 7, ela poderia antecipar e colocar o casamento para as 4 horas. Aí mesmo se ela atrasasse, não teria problema, a margem seria rápida. Por quê? Depois foi um problemão pro fornecedor ter que desmontar tudo correndo. E nessa igreja a noiva tinha que deixar um cheque calção caso acontecesse algum problema. E o atraso foi um problema desses. Essa desmontagem teve que ser feita rápida, mas custou no bolso da noiva. E aí o problema foi muito maior. Aquilo que aquela noiva planejou tão especial não deu certo por causa do tempo pequeno e o início das celebrações. Pra vocês terem uma ideia, eles cortaram até as entradas das crianças. Tiveram que entrar todo mundo em um cortejo único. Simplesmente por quê? Porque tinha um atraso por ter um evento programado posteriormente. Outro período que muitas noivas gostam de casar, assim, que é um período consagrado, é o período noturno, né? Porque abre a oportunidade da cerimônia ocorrer em diferentes dias. Então, você pode realizar durante a semana, né? Só que para isso é importante saber que as festas serão diminuídas, porque no outro dia você tem um dia útil, normal, né? Isso, claro, se for o caso de ser uma cerimônia em dia comum, que não é véspera de feriado ou véspera de sábado. Essa cerimônia vai acontecer, mas a festa será um pouco mais curta, porque o outro dia é dia normal para os seus convidados, é dia normal para grande parte dos fornecedores. Então, você tem essa oportunidade, claro, vai conseguir muitos descontos, muitas vantagens, vai ter menos problemas assim no orçamento, mas terá uma festa um pouquinho menor. Se for casar no período noturno, assim, um conselho, local fechado é muito melhor. Eu sei que muita gente tem locais belíssimos ao ar livre, mas no fundo, se não houver uma grande estrutura, o casamento pode não ter o mesmo brilho. Primeiro por causa da iluminação. O sistema tem que ser bem feito, bem estruturado. É necessário que você tenha assim bons refletores, holofotes e todo o material que torna o ambiente bem iluminado. Assim, muita gente oferece espaços ao ar livre, espaços vendo a lua, as estrelas, mas pouca gente se preocupa com a iluminação. Segundo,
É necessário você lembrar que ao ar livre, dependendo do local, você pode ter sereno, que não é uma chuva, não é uma garoa, não vai estar na previsão do tempo, mas pode gerar alguns estragos, por exemplo, molhar equipamentos, né? Então você vai gerar uma correria dos profissionais em salvar os seus equipamentos. Você também pode correr o risco que sua decoração seja molhada, e aí você pode pensar, são flores, não tem problema, mas existe uma decoração nova, que não tão nova assim, né? Pelo menos uns 5 anos já está aí, as noivas gostam bastante, que são as passarelas de espelho. Então, por exemplo, você tem lá uma madrinha que tem um sapato escorregadio, que não tem um bom solado, e começou a serenar naquela passarela e ela começa a ficar um pouquinho lisa. O que acontece? A sua madrinha vai andando, desfilando, dando tchauzinho para todo mundo, quando de repente ela escorrega e cai na passarela de espelho. Essa passarela de espelho, ela é de vidro e pode gerar cortes. E aí você vai ter uma cerimônia prejudicada simplesmente porque essa madrinha vai precisar dos primeiros socorros, vai gerar um fuzuê na sua festa porque você quis casar ao ar livre noturno e não se preocupou com o sereno. Um outro problema que pode acontecer do sereno também é provocar ataques de espios em quem tem alguma disfunção respiratória. Eu já vi isso. Eu já vi uma cerimônia que estava todo mundo espirrando por causa do sereno. Então, não torne nada desconfortável para os seus convidados. Um outro problema assim de cerimônia ao ar livre em período noturno é uma que eu já passei uma vez. Uma vez estava o casamento rolando, né? Os padrinhos tinham entrado, a noiva tinha entrado toda glamurosa, bonita, né? O pastor estava falando pomposo, né, com aquela educação, com aquela voz atenuada, falando, aconselhando, dizendo aquelas palavras bonitas, quando de repente começou a baixar um nevoeiro no local. E o nevoeiro foi baixando, e as pessoas não conseguiam mais ver a cerimônia. Já imagino o que aconteceu, né? Então, é muito importante você escolher locais, se você quiser realmente casar ao ar livre no período noturno, locais que tenham uma boa estrutura. Você tem que pensar aqui em estrutura de iluminação feroz, não é somente no local da cerimônia e da festa. Você precisa garantir que o local do estacionamento seja bem iluminado. Você tem que garantir que os locais de deslocamento sejam bem sinalizados e iluminados. Você precisa garantir que aquela sua tia bem velhinha que anda com a bengala não tropece por não ter visto um buraco que não estava bem iluminado. Então, você precisará garantir a segurança dos seus convidados, não apenas a segurança patrimonial, mas também a segurança física. Isso você deve observar se quiser casar em um período noturno. Pagar mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência, o amor. Nossa música nunca mais tocou. Anata wa zurui hito ne. Samishii toki dake amayaru. Sore demo fushigi ne. Takishimetaku naru. 特別な名前で呼んで É proteger teu nome por amor. Gente, essa japonesa já veio pro Brasil, foi entrevistada em alguns programas, então se vocês procurarem na internet, vocês vão achar muito material. Eu gostei muito mesmo, sim. Tem uma voz, parece de criança, assim, mas é muito especial porque é um toque oriental numa música brasileira. É um reconhecimento. Hoje a gente passa por uma precariedade de bons talentos no Brasil, mas assim, o exterior reconhece aqueles que foram passados, né? Então ela tá cantando Cazuza aí, eu acho espetacular.
que outras culturas apreciem a nossa música, porque às vezes a gente despreza, a gente não vê a qualidade que tem em muitos cantores, principalmente a nova geração, que não conhece muito gente aí que fez muito sucesso com conteúdo, com qualidade vocal, mas também com qualidade poética, né? Então, tô trazendo a Tsubasa Imamura hoje pra gente poder ouvir um pouquinho da nossa música por uma pessoa de outra cultura. Você quer casar no frio, no calor, numa temperatura amena? Como que tá aí sua cabeça pra isso? Tem que escolher uma época do ano, né? Eu vou destrinchar um pouquinho sobre elas para que você se situe. Você já sabe que você quer um casamento ou de noite, ou de tarde, ou de manhã, mas agora a gente precisa desenhar o clima. Desenhando o clima como? Nós vamos descobrir aonde o nosso sonho está localizado. Qual época do ano que está sendo melhor difundida na nossa cabeça para escolher o ambiente propício para o casamento dos sonhos. Cada uma dessas estações tem características que influenciam diretamente na realização do casamento, porque baseado nela que você vai escolher o seu traje, a decoração, o tipo de alimentação, o tipo de espaço. Tudo isso depende do quê? Depende de você saber qual é o clima do seu casamento. Eu vou começar falando do verão. Para você que não sabe, o verão ele começa entre 21 e 22 de dezembro e acaba 20 e 21 de março. Esta estação é caracterizada pelos dias mais longos do que as noites. O clima é bem quente e a água evapora rápida, né? Dessa forma, tem muitas chuvas em algumas regiões em determinada época do dia. No verão, suas madrinhas vão ficar mais confortáveis para escolher os vestidos, né? Também é muito legal se você escolher cerimônias matutinas no verão, porque a iluminação natural é belíssima. Se você for casar no verão, você tem que pensar em algumas coisas assim que não são, eu diria, inegociáveis. A primeira delas é o ar-condicionado para locais fechados. Então, se você vai manter muita gente no mesmo ambiente fechado, isso daí pode ser muito desconfortável. Gente pode ter mal-estar, gente pode desmaiar, você pode ter muitos problemas até mesmo com seus padrinhos que vão estar em pé durante um longo período. Você mesma, a noiva, vai estar em pé durante o período. Eu já vi noiva vai desmaiar por causa do calor. E tudo isso é muito simples. Escolha um local que tenha ar-condicionado. Você vai precisar de ar-condicionado para locais fechados. Isso é inegociável. E assim, ventiladores não dão conta. Não se iluda. Ventiladores vão atrapalhar a captação de áudio, vão espalhar papéis das assessoras, papéis da orquestra, além de gerar um constrangimento nas convidadas que terão saias e vestidos. Você tem que pensar que no calor, as mulheres não vão de calça, né? Suas convidadas, elas vão de vestido, vão de saia, às vezes elas colocam um vestido na altura do joelho, às vezes é um tecido que o vento balança e sobe, e elas não têm culpa, porque elas vão para um local que está estipulado um casamento confortável. Então você tem que pensar que ventiladores podem gerar um problema, além de não afastarem o calor. Eles simplesmente só vão fazer aquele ar circular. Então, se você está achando que apenas ventiladores serão suficientes, olha, um conselho: fuja de qualquer local que diga, não tem ar-condicionado, mas tem ventilador, vai dar na mesma. Não dá na mesma. Outro detalhe importante que você tem que observar é que no final do dia vai cair aquele pé d'água, aquele temporal, aquela tempestade, sério. Então, não case em área de alagamento. Procure o histórico daquela região, procure matéria jornalística, porque o espaço não vai falar pra você. Queridinha, olha, antes de fechar o contrato, eu queria te informar que essa região alaga, tá? Que em volta dela é muito difícil chegar se chover. Você vai casar aí no verão, então muito cuidado. Cuidado antes de assinar o contrato com a gente, que pode ter alagamento e ferrar tudo. Não, gente, nenhum local vai falar pra você. Você vai ter que pesquisar sozinha, porque às vezes o preço é acessível, às vezes tudo vai cooperar pra você assinar, o ambiente é bonito, mas às vezes a região tem um histórico de alagamento. Você tem que tomar muito cuidado, não somente com a cerimônia, mas o trajeto, porque já pensou, você vai se arrumar num local e você não consegue chegar porque tá tudo alagado? Então, tome muito cuidado. No verão, tem muito alagamento no final do dia. Você também tem que tomar cuidado em ter um vestido confortável e uma maquiagem firme.
assim, quanto menos frufru, melhor, sério. Sei que eu sou homem, talvez minha opinião não valha muito nesse aspecto, mas assim, pela experiência que eu tenho de conversar com noivas, de conversar com assessoras, de conversar com estilistas, você tem que ter um vestido confortável. E assim, para altas temperaturas, você não sabe exatamente como estará o tempo, mas vai estar quente pra caramba. Então, você precisa ter um vestido que vai te gerar conforto. Uma outra coisa importante também é que você tem que ter um bom serviço de maquiagem, porque com suor aquilo pode se destruir. Hoje já tem um serviço legal, né? Que são maquiadoras que acompanham a noiva. Eu acho que você deveria investir nisso se você for casar no verão. Essas maquiadoras te acompanham, retocam a maquiagem quando é necessário, principalmente quando você sai da cerimônia, vai pra festa, principalmente antes de tirar as fotos. Olha, é muito bom investir, mas tome cuidado. Você precisa de um bom vestido, bem confortável e de uma maquiagem que se mantenha firme no casamento. Uma outra coisa que pouca noiva pensa é que você tem que ter um carro com ar-condicionado. Porque a noiva às vezes chega no ambiente, ela vai esperar um pouquinho, ela não vai sair na hora, ela fica lá dentro daquele carro. E se o carro não tiver ar-condicionado, meu Deus, nesse calor, você vai derreter aí dentro e vai entrar toda suada. Vai dar um baita trabalho para sua maquiadora e não vai ser tão legal. Eu sei que tem gente que sonha com Fusca, com Kombi, com Opala, mas olha, cuidado, você precisa que sua maquiagem esteja perfeita, você precisa entrar divando. Então, às vezes, a escolha desse carro dos sonhos pode atrapalhar todo o seu projeto de casamento. Diga adeus a carro sem ar-condicionado, hein? Agora também tem uma outra estação bem perigosa que é o inverno. O inverno ele começa em 20 e 21 de junho e acaba mais ou menos lá em 22, 23 de setembro. Essa estação é a mais fria do ano, além de ser aquela que tem os períodos de sol mais curto, né? Então a noite é muito mais longa. No inverno, você, noiva, tem que tomar muito cuidado com o seu vestido. O pessoal que tá no sul, no sudeste, sabe que o frio tá cantando. Eu estou gravando aqui, mas é um dia extremamente gelado. Nesse final de semana, nós fizemos uma cerimônia, meu Deus, sensação térmica ali beirando entre 3 e 2 graus. Foi muito gelado, muito gelado. E a gente tem que observar muito, né? Os europeus já desenvolveram vários acessórios. Eu sei que no Brasil parece bem estranho. Baseado naquilo que as noivas europeias usam, eu vou falar algumas informações que são importantes. Dependendo da região, do país que você for casar, é bom considerar isso. É bom fazer uma pesquisa, é bom procurar um estilista que tenha esses artigos para que você veja. Porque às vezes eu falando aqui pode ser estranho, você pode não conseguir captar exatamente a imagem que eu tenho sobre isso. Então, quando você for no estilista, se você optar em casar no inverno, já pense exatamente em alguns adereços, peça para ele te mostrar alguns adereços. Eu vou citar alguns aqui que são muito legais. A primeira são capas. São capas lindas, como as das princesas dos filmes medievais, elas são brancas, tem pele de animal branca, que são colocadas nas noivas na saída dos ambientes. Seja quando ela sai da clínica estética e vai até a cerimônia, seja na saída da cerimônia até a festa. A noiva não vai entrar na cerimônia com isso, você, noiva, não vai entrar com isso, mas isso é um adereço que vai agregar naqueles momentos que você vai estar ao ar livre, vai entrar no carro, vai sair da cerimônia. É muito legal você ter uma capa branca, é uma capa de pele, é fantástica, é usado muito na Europa. Agora tem um outro acessório que pode ser pensado, né, que é a inclusão das luvas. Não tô falando pra dia que faz um friozinho, assim, um ventinho, assim, mas do gelo que espanta o capeta, sabe? Aquele frio de sensação térmica de 4, 0 graus, menos 2 graus, frio de verdade. Você vai colocar aquela luva e vai te ajudar muito. É um acessório desenvolvido para isso, pro inverno, pro frio. Também tem um acessório pros pés, né? Porque sapatinho aberto de salto pode não ser confortável e pode deixar você de pé frio. Então, já existem lindas botas brancas que vão impedir que você tenha o pé congelado no casamento. Além do mais, o vestido vai tampar tudo, ninguém vai ver quase. Você vai colocar aquela bota e vai se sentir muito confortável. Acho que não vai ser legal você ir pra lua de mel resfriada por causa de não cuidar da sua saúde, né? Muita gente não pensa nisso, mas assim, o noivo vai proteger o pescoço com aquela gravata bonita, as pernas com as calças, o peito com a camisa e o terno, e só você vai se lascar, noivo. Então,
Eu acho que você deve considerar isso quando você for fazer seu vestido. Não custa nada você perguntar pro seu estilista, não custa nada você perguntar no ateliê tudo que ele desenvolve pro frio. Assim, você estará bem agasalhada e não atrapalhará a sua lua de mel. Agora, pensando em cerimônia, você tem que pensar em alguns detalhes. Lugar aberto jamais. Nada de cerimônias ao ar livre, tá? Procure locais fechados com porta. Não basta ter uma cobertura e uma parede aberta, uma parede plástica, uma parede de lona. Não! Você precisa de um local fechado com portas. Tem que ter portas porque você precisa proteger seus convidados do vento. Acredite, é um frio gigantesco. Um outro cuidado que você deve ter no inverno é que seu buffet precisa ter comidas quentes, né? Ninguém vai querer se esfriar mais. Então você tem que pensar em pratos quentes, calóricos, que façam com que as pessoas se aqueçam. Isso vai tornar sua festa mais agradável e vai criar um ambiente para que as pessoas não queiram ir embora. É muito importante você ter um cardápio com comidas quentes e calóricas para a parte do inverno. Agora, uma última dica do inverno é que você tem que começar sua cerimônia entre o final da tarde e o início da noite. Porque no frio, as pessoas querem ir embora antes da madrugada. Parece que há mais vontade de ir embora cedo para conseguir entrar lá nas cobertas, né? Então, assim, se você se atrasar muito, o povo vai embora do mesmo jeito. Ninguém vai esperar até o final da sua cerimônia para ir embora. Vai estar um frio desgastante. Isso daqui vale, assim, região sul-sudeste, né? Porque a região do centro-oeste, norte, nordeste não esfria tanto quanto nessa região. Então, são dicas válidas para vocês pensarem nesse inverno rigoroso, no que você tem que fazer para o seu casamento não se tornar um pesadelo, nem um assunto negativo de podcast. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Outra estação do ano que eu acho que é a cuticute é a primavera, né? Primavera ela começa lá 22, 23 de setembro e vai acabar 21 ou 22 de dezembro. Esta estação é a que antecede o verão e sucede o inverno. E ela é caracterizada pelo aquecimento gradativo da temperatura e pelo desabrochar de algumas espécies de flores. Para muitas noivas, esta é a melhor época para casar, por causa das flores, da temperatura amena, pelas chuvas não serem tão fortes, né? É uma época muito concorrida, assim. Por isso, noivinha que tá me ouvindo, você deve procurar com muita antecedência para você não ter problemas. Porque a grande demanda do casamento nesse período são cerimônias ao ar livre. Muita gente procura, muita gente busca. Então pode ser que tenha uma noiva mais ligeira que você, que planejou antes, e vai checar locais antes de você. Então você precisa decidir. Se você decidir pela primavera, você precisa fazer orçamentos antes. Talvez dependendo do período, alguns casamentos tenham um custo maior, porque muitos fornecedores têm uma demanda maior, o que vai fazer com que os preços subam. Assim, pensando em primavera, o cenário colabora com a cerimônia, sério. As flores estão no auge, né? Então a temperatura está agradável, então aquele cenário fica belíssimo. Casar ao ar livre na primavera é uma grande pedida, é uma grande coisa, é algo que as noivas amam fazer. Assim, a primavera é aquela estação que não gera muita preocupação com o vestido e também não gera um medo de chuvas intensas. Mesmo assim, você deve ter alguns cuidados. O primeiro é realmente procurar fornecedores com muita antecedência. A demanda é muito grande para fornecedores que têm o costume de trabalhar com exclusividade, tipo o Grupo Abemus.com. A gente não pega várias cerimônias num dia, a gente procura estabelecer uma conexão com a noiva durante o processo que vai fazer com que a gente se apegue. Então, eu tenho para mim que é muito injusto começar um trabalho, começar a conversa
começar a pensar no casamento e de repente você manda uma equipe B. Eu particularmente gosto muito de olhar no olho dos noivos quando a cerimônia tá rolando. Eu gosto de ver os votos, eu gosto de ver a hora da saída, porque aí eu lembro que toda aquela correria deu certo, toda aquela cobrança que às vezes eu tenho. Olha, a música, a gente precisa fechar. Olha, vamos fazer visita técnica, vamos ajustar nossos horários, vale a pena. Então, quando um fornecedor tem exclusividade, logo a demanda dele é maior, logo muitas noivas vão procurar e você deve correr logo para fechar com eles. Agora, um outro cuidado que você tem que ter ao casar em época de primavera é com o equilíbrio do cardápio. Aquelas calorias do inverno, elas não são tão bem aceitas assim mais. Tem muita gente que já tá no projeto verão, muita gente já tá meio fitness, né? Querendo queimar aquelas gordurinhas adicionadas no inverno. E então é legal você equilibrar seu menu, coloque frutas, saladas, coisas com muito conteúdo nutricional. Até porque não há mais aquela necessidade forte de comer como há no inverno. Outro cuidado também são com as flores, viu? Evita o exagero. Olha, se depender, a gente coloca a flor ali no banco, no caminho, no microfone, na cabeça do celebrante, na câmera do fotógrafo. Não, gente, calma. Devagar. Equilíbrio é a palavra. Não é porque você está na primavera que você tem que encher tudo de flores. Olha, tem decorações, tem gente que coloca decoração que fica parecendo um cemitério, sabe? Sério mesmo, parece um velório. Não é porque você está na primavera que você precisa jogar flores em tudo quanto é local. Tenha equilíbrio, faça uma decoração sóbria, mesmo estando na época das flores. Agora, eu acho que uma das épocas mais charmosas assim é o outono, né? O outono começa em 20 e 21 de março e acaba 20 e 21 de junho. Nessa estação, os dias começam a ficar mais curtos, a temperatura começa a esfriar gradativamente e as folhas das árvores começam a cair. O clima é ameno, não é tão quente, não é tão frio, então é bem legal para casar, né? Muita gente casa principalmente em maio, né? E eu considero uma época concorrida em seu início, porque no final do outono já tá esfriando bastante, que faz com que muitas noivas fujam, né? Muita gente diz aí que maio é o mês das noivas. Eu não considero, eu considero setembro. Maio, midiaticamente, de forma que fornecedores fazem feiras, tudo em maio, eles dizem que mas particularmente, para mim, setembro e outubro estão sendo muito mais concorridos do que o mês de maio. Até porque é isso que eu falei para vocês aí da estação da primavera. Não tá tão frio, não tá tão calor. Agora, no outono ainda tem bastante gente que casa. Você tem que lembrar sempre, se você for escolher o outono, que é um período de transição entre o verão e entre o inverno. Então, por isso, vai ter características das duas estações. Claro, mais perto do inverno, maior a possibilidade de se parecer com o inverno. E mais perto do verão, mais próximo das características, como aquela chuva no final da tarde. Então, você tem que ter alguns cuidados específicos no outono. O orçamento. Vou te dizer que mesmo para mim, não sendo o mês das noivas, ainda é um mês que mediaticamente é proclamado como se fosse. Então, o orçamento fica muito alto. É um dos principais períodos de casamento, vai tornar os serviços mais caros. Muitos fornecedores mantêm uma tabela por épocas do ano e principalmente decoração, por causa das flores, né? Buffet, por causa dos tipos de alimentos. Então, tome muito cuidado com isso. Se você for casar em um ambiente ao ar livre, você tem que escolher um local que tenha a opção de uma cerimônia interna. Sério! Outono é surpreendente, porque ele tem dias chuvosos, tem dias ensolarados, tem dias frios, tem dias quentes, tem dia que fazem as 4 estações. Então, pode estar tudo bem durante a semana, mas de repente desaba a chuva e ela não para. O que vai acontecer? Você vai perder sua cerimônia se você fizer num local que seja ao ar livre e não tem uma opção de plano B. Então, escolha locais que tenham plano B. E quando eu digo plano B, é um local específico para a cerimônia, tá? Não é ajeitar as mesas da festa, não, porque senão vira uma bagunça. É um local que seja específico para a sua cerimônia. Você precisa ter o local, o ambiente da cerimônia, a parte interna, que seja um outro local diferente da parte de festa, porque na festa a decoração é diferente, você tem outros componentes, você tem um DJ lá preparando a festa, tem às vezes a banda preparando a festa, que não acontece na cerimônia. Então, é muito importante deixar isso bem claro na sua mente. Tenha um plano B se você for casar no outono. Meu caminho é cada manhã
Não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, se minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove. Pra gente fechar aqui o nosso assunto da escolha da data de casamento, você já tem aqui o clima, já tem a época do ano. Pra fechar, você tem que pensar na região que você quer casar. Estranho, né? Região. Saulo, o que você quer dizer com isso? Região, meu Deus do céu. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Não. Nada disso. Assim, no meu conceito, existem algumas localidades que o seu casamento pode ser realizado. E é importante você pensar nisso, porque é determinante para o tipo de espaço que você vai procurar. Tendo na cabeça, primeiro, o clima, a época e a região, a localidade que você almeja o seu casamento, vai ficar muito mais fácil você conseguir determinar os tipos de locais que você vai sair procurando. Então, é muito claro você já organizar isso na sua cabeça. Eu costumo dividir isso em 3 partes: casamento urbano, casamento praiano e casamento campestre. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho de cada um. O casamento urbano é aquele que é realizado na região da cidade, na zona urbana. Então ele é geralmente feito num espaço único, com cerimônia e festa, ou realizado em alguma comunidade religiosa e depois você vai comemorar a festa em um outro local. Quais são as vantagens do casamento urbano? As vantagens são o baixo deslocamento de fornecedores, o baixo deslocamento para a noiva, baixo deslocamento para o convidado. É um local que é fácil, a pessoa pode chegar de ônibus, pode chegar de carro, Uber talvez não custe muito caro, eu fazendo propaganda para Uber aqui, então vou fazer por 99 táxi também. As pessoas podem ter um fácil acesso ao seu casamento sem ter outras complicações, né? Agora, você tem que pensar algumas coisas quando você pensa em ter um casamento urbano. Você tem que ter um local com estacionamento, principalmente porque a área urbana é muito mais perigosa do que qualquer outro local. Então a segurança às vezes vai ficar um pouco prejudicada. Você não deve apenas escolher o seu espaço e deixar com que o seu convidado se lasque e estacione em qualquer local, né? Então é muito importante você procurar locais que tenham um estacionamento. E também um outro detalhe grande, hein? Procure locais que tenham baixa incidência de trânsito, porque às vezes você vai se arrumar em outro local e tem muito trânsito, você vai ter um problema para chegar até o seu próprio casamento e, consequentemente, seus convidados também. O que vai ter talvez uma cerimônia vazia, o que eu acho que nenhuma noiva quer, né? Ter aquele espaço com muitas cadeiras, bancos vazios, eu acho que não é agradável para ninguém. Então, se você for casar no local urbano, tome muito cuidado com o estacionamento e com a incidência de trânsito no local. Outro tipo de casamento que eu considero é o casamento praiano. Esse casamento é realizado na beira do mar, na areia da praia, ou às vezes colocam uma estrutura, né, um tablado assim para ficar mais confortável para os convidados. O que é certo é que o mar está ao fundo e aquele cenário maravilhoso. Só que, assim, tem uma coisa que pouca gente sabe. Para casar na praia, você precisa de uma autorização da prefeitura. Então, não basta chegar lá, colocar a estrutura e fazer o casamento. É local público. Não. Você precisa de uma autorização da prefeitura. Uma outra coisa que você também precisa é ter uma ligação direta com São Pedro ou com algum vidente. Sério. Porque você precisa saber se a paisagem vai estar linda, se não vai ter uma ressaca, se não vai cair um temporal. Né? É uma caixinha de surpresa casar na praia. Por isso é muito importante você observar a época do ano, porque determinada época é muito mais fácil você já saber a incidência de chuva, a incidência de temporal, a incidência de ressaca, coisas que você não vai conseguir saber antes, com uma antecedência. Por isso, assim, você precisa ter na sua cabeça alguns cuidados essenciais
porque não basta pensar só nas fotos exuberantes. Por trás daquelas fotos exuberantes existem 3 coisas que realmente são preponderantes para a realização de um casamento na praia. A primeira é a licença municipal, que eu já falei, você precisa de uma autorização da prefeitura. A segunda é um casamento diurno, precisa ser de dia, não dá para ser de noite, só pode ser pela manhã, assim que é o melhor horário. E a terceira, é necessário ter uma assessora desde o início. É um tipo de casamento que não dá para você fazer sozinho. Ah, mas eu já vi fazendo, eu vou seguir passando. Não dá certo. Para casar na praia, você precisa de uma assessora, e não precisa ser só uma assessora excepcional, porque precisa entender muito de casamento na praia. Não basta saber de casamento, precisa saber das licenças, precisa saber de tudo que é necessário. Existem alguns outros tipos de fornecedores que você não vai descobrir sozinha. Então, é necessário observar isso para fazer um casamento praiano. O outro tipo de casamento é o campestre. Esse é aquele que é realizado em área verde, longe da cidade, com uma paisagem natural e aconchegante, né? Então, geralmente é realizado em chácaras e fazendas. E você precisa ter em mente que para casar no local desse, você tem que ter uma opção bem estruturada. Não adianta ter só mato e verde, não. Você precisa ter uma chácara, uma fazenda que tenha estruturas de muita qualidade. Fora isso, você precisa levar repelente. É obrigatório, vou dizer pra você, repelente para você, repelente para seus convidados, repelente para deixar no banheiro, repelente na entrada. Olha, é essencial você ter repelente. O ideal, assim, é aproveitar as belas paisagens geradas pelo verde, né, pelo aquele mato, para ter uma decoração mínima, um gasto menor com decoração, porque o cenário já é exuberante. O legal de casar em sítios é você não casar de noite, gente. Tem que casar de tarde, para aproveitar aquela beleza, a iluminação natural, né? Então, é muito importante. E você tem que ter, assim, uns cuidados gigantescos. O primeiro, gerador, gente. Por ser área rural, você tem que ter muito cuidado, porque geralmente é muito instável a energia elétrica. Os grandes problemas de energia elétrica que eu participei como fornecedor foram causados em locais de sítios. Então, gerador é excepcional para você ter um cuidado. Já pensou? Você planeja tudo com cuidado, escuta o podcast, mas fala, o gerador é desnecessário, e chega no dia, dá justamente o problema no gerador. Então, tome muito cuidado. E a segunda é que tem que ser um casamento vespertino ao ar livre, né? Fica lindo, já tem o sol como companhia agradável na parte da tarde, o que vai tornar tudo convidativo para que seja um dia muito especial. Hoje nós temos estruturas fantásticas na região de São Paulo, região de Minas Gerais, na região de Tocantins também, região sul. Sempre tem um local bem estruturado e lindo para que você realize o seu casamento. Para mim, a região do seu casamento é muito importante, porque você vai ter dimensão dos seus gastos. Quanto mais longe você for casar, maior o gasto com deslocamento de material, deslocamento de profissionais e deslocamento de convidados. Pensando assim em uma escala de gastos, o casamento urbano é a melhor opção. Você vai ter menos gastos porque o tipo de local facilita o traslado de equipamentos, fornecedores, né? A segunda opção, assim, em gastos é o campestre. No campo, você vai gastar um pouco mais, mas você talvez já tenha alguma estrutura alinhada com o sítio. Agora, o praiano é o que mais você vai ter gastos, deslocamento, documentos para licenças. Então, gera um pouco mais no seu orçamento. Agora, eu tenho umas últimas considerações pra gente fechar esse assunto no episódio de hoje. Perguntinha pra você, noiva. Quanto tempo que você quer ficar com o anel de noivado nas mãos? Isso é preponderante pra data do seu casamento. Quanto tempo que você quer ficar com o anel de noivado nas mãos? Porque, sim, pensando aqui, nós estamos no inverno, né? Se você quiser casar no verão, você vai ter um pouco menos que 6 meses pra resolver tudo, ou você vai ter que mudar todo o seu planejamento para 1 ano e 6 meses. Então, não basta simplesmente pensar assim,
Ah, eu quero casar no verão, eu estou no inverno. Não, tem que pensar o tempo que você quer ficar noiva. Se você ainda pode ficar mais 1 ano e 6 meses. Se você quer se preparar, né, para ter o verão, o próximo verão ainda para o seu casamento. Uma segunda pergunta que eu tenho para vocês. Seus convidados são de perto do local ou são de longe? Porque assim, convidados de longe, eles precisam planejar suas viagens, eles têm que organizar os gastos, têm que pensar na estadia deles. Então eles vão precisar de um tempo maior para se programar. Isso vai fazer com que você também tenha que programar seu casamento numa antecedência maior. Quanto mais longe for seus convidados, por exemplo, você tem aí parentes que moram no estrangeiro, gente que mora no Nordeste, gente que mora no Sul, gente que vai precisar se deslocar, você vai ter que fazer com que eles se organizem. Então você vai ter que dar mais tempo para a realização do seu casamento. A terceira pergunta que eu tenho para vocês: as férias de vocês coincidem? Porque é importante vocês pensarem no tempo que vocês terão nos primeiros dias de casados, como acordar juntos, passearem, comprarem coisas importantes. Tudo isso vai afetar diretamente no casamento. Se vocês tiverem férias que coincidam ou puderem alterar férias para passarem juntos, isso vai influenciar diretamente a data do seu casamento, porque muita gente pensa só na lua de mel. Mas além da lua de mel, que geralmente é uma semana, 15 dias, você pode optar em passar mais dias sem trabalhar. Depois de 1 mês você volta a trabalhar com seu amor, mas aí você vai viver esses primeiros 30 dias de casados que farão toda a diferença na sua história. Pense muito nisso antes de sair escolhendo a data do seu casamento também. Uma última pergunta que eu acho que talvez seja mais importante: o quanto querem gastar sem se enforcar? Por quê? Porque se vocês postergarem os preparativos, vocês vão ter mais tempo para parcelar e ter a cerimônia que vocês querem sem ficarem desesperados na reta final. Maior período de pagamento, maior o prazo para casar. Quanto mais você quiser uma cerimônia dos seus sonhos, mais tempo você tem para planejá-la. Então, é isso que você tem que considerar. Além do tempo, além do espaço, além do que você quer, além da região, pense muito no seu tempo que você quer casar, quanto tempo você tem de hoje até seu casamento, o quanto você quer gastar, as suas férias, sobre seus convidados. Isso é muito importante. Por último, assim, quero dizer para vocês, não saiam delimitando um dia específico, uma data especial. Não, você pode se frustrar, sério. Porque às vezes tem alguma outra noiva que tem uma antecedência maior que a sua. E aí você vai chegar nos fornecedores ou no espaço que você quer casar e não vai encontrar disponibilidade para aquela data. Então, meu conselho, escolha um mês, uma época do ano, e assim você vai conseguir ter maior êxito na busca por fornecedores. Aí quando você chegar no local, você sabe, eu quero casar nessa época, eu quero casar nesse mês. Quais são as datas disponíveis? Assim você vai ter um melhor poder de negociação. Assim você vai ter uma melhoria na sua ideia e não vai sair de uma reunião com o fornecedor frustrado. É muito importante você lembrar que você vai depender de outras pessoas para que o dia seja estabelecido. Agora, se você já tiver na cabeça um mês, um período, uma época do ano, vai ficar muito mais fácil você realizar o seu casamento. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer. Nossa, o episódio foi mais longo hoje, mas foi tão gostoso, passou tão rápido, gente. Ao som de Tsubasa Imamura hoje aqui, foi fantástico falar com vocês sobre o dia do casamento. No próximo episódio, nós vamos continuar nosso passo a passo. Eu vou falar sobre a organização do orçamento. Vou explicar para vocês o que você deve saber antes de sair procurando fornecedores. É um papo super legal, super agradável, que vai te ajudar muito aí a programar os seus gastos financeiros antes do casamento. Misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, um maluco, beleza, eu vou. Lembro você
você que, se você escutou o nosso podcast e quiser fixar esse conteúdo, é simples. Vá lá no blog do For Noivas, é só acessar grupoabemus.com/blog que você terá acesso a esse conteúdo da forma escrita. 僕にしかできないことを探し続ける道を開く向かい風に吹かれ美しい夜 Muito obrigado por sua companhia. Você que está aí no seu carro, você que está aí no ônibus com fone de ouvido, ouvindo, você que está aí antes de dormir, você que está aí se arrumando e escutando o nosso podcast, muito obrigado. Para mim é uma satisfação saber que eu estou ajudando você em seu planejamento. Nos vemos no próximo episódio e você já sabe... Se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite, boa noite.